Fala galera, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pod Júlio. E você sabe que você pode, né? Pode dar aquele like, enfim, pode compartilhar com seus amigos, porque sempre a gente traz personagem que, né, vai levantar a régua, né, para você ou vai te ajudar em algumas coisas, beleza? E falando em levantar a régua, hoje o meu convidado, que é super mega, eu sempre falo super mega especial, porque ele veio de uma fase que hoje, né, ele sempre foi um personagem, né, que sempre buscou a melhoria em tudo, ser excelente em tudo. E no mundo que nós vivemos hoje, ser apenas profissional hoje não quer dizer muita coisa. Então você tem que sentar, dançar, rebolar ou chutar e cabecear dependendo do time que você está jogando. E esse personagem hoje, você vai ver que a história dele vai se conectar a tu e vai trazer bastante relevância para você seguir ele com prazer nas redes sociais. Logo após a nossa vinheta. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Pod Júlio e hoje, né, como eu já dei aquele spoiler gigante do nosso convidado, né, Dr. Takeo, conhecido como Takeo, o nome dele é meio comprido, né? E aí tem Prado junto, né? Sérgio Takeo, Prado, Kiguchi. Kiguchi, da onde que é o Kiguchi? Porque o Takeo já é um sobrenome? Como é que é a ideia do Takeo e o Kiguchi? Kiguchi é sobrenome, né? Certo. Júlio, obrigado pelo convite. Acho que uma das coisas mais importantes na vida é prestigiar um amigo. Fiquei muito feliz de ser prestigiado em receber teu contato e ser convidado para vir aqui na tua casa, né? Dar uma palavrinha aqui no teu podcast e também entrar na vida um pouquinho das pessoas que eu ainda não tenho oportunidade de conhecer. Vou tentar entregar aqui a minha melhor essência. Sérgio Takeo é nome composto. Takeo não é sobrenome, né? Takeo é nome, então. Prado Kiguchi, Prado português, Kiguchi japonês, né? Então, meu nome japonês aí, né? Sou da família Kiguchi. Takeo é que nem João Pedro, né? Mas lá, né? Lá no Japão, né? É. Porque aqui pra gente já é mais... O Takeo é quase um sobrenome, né? Sobrenome, né? Dr. Takeo é a minha marca aí. Não, e que marca, né? Que vem assim há quantos anos construindo uma marca. E essa marca, para quem não conhece, ela representa... Esse personagem representa a marca, né? Então, quando a gente fala de marca, né? Hoje, a Odonto Brasil, que já faz muitos anos... Bom, que eu te conheço tem o quê? Quase 15 anos, praticamente. Porque a minha filha tem 8 e você não conheceu a minha filha, né? Então, te conhecer agora. Você vê que mundo, né? Você fez uma produção para mim. A nossa empresa está com 14 anos. Foi no segundo para o terceiro ano, então... Uns 13 anos. Trabalhar junto aí, 12. Mais de uma década que a gente se conhece. Que a gente se conhece. Profissionalmente e nas produções estreita-se um vínculo de amizade, carinho, respeito, né? Pois é, cara, e eu tava até recapitulando, né, depois que eu vi você nas redes sociais ali, aí recapitulando algumas histórias e tudo mais, e aí hoje a gente tá aqui para conversar, e eu quero, assim, já de cara, saber, assim, um pouquinho do Takeo, a tua história, como que você começou a sua carreira, né, como profissional, e hoje, como que ela tá se performando, né? Aí você veio, pode fazer uma... é que assim, cada ideia a gente fala assim, um fala um storytelling, outro fala timeline, outro, né? Cada um cria uma, né? Depende da regra. Mas cria uma linha do tempo ali para a gente entender quem é o Takeo, da onde que o Takeo veio e como que o Takeo está hoje. Legal. Então vou colocar um quarto elemento. Não é timeline, não é storytelling, né? Eu vou contar meu testemunho. Testemunho, né? Boa. A Bíblia fala que devemos ser testemunhas e tudo na nossa vida deve apontar para Cristo. Então, eu entendo que eu sou um improvável, né, que tem conseguido realizar algumas coisas por conta de um plano que Deus reservou para mim e eu tenho honrado, então, esse plano, fazendo aquilo que me é entregue, né, com os recursos que é confiado a você, você procura entregar o seu melhor, né. Eu venho de uma família estritamente humilde, né? Meu pai vendedor, né? Hoje aposentado. Minha mãe foi empregada doméstica do lar por muito tempo. Trabalhou para algumas famílias durante um período para ajudar na renda familiar e eu poder estudar, minha irmã também estudar.
consegui fazer o curso de odontologia, um curso caro, né, que realmente não é nada compatível à história da nossa família. Eu fui o primeiro filho de ambos os lados, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, a ter acesso a ensino superior, né? Então fui o primeiro a me formar da história dos dois lados da família, e num curso assim realmente diferenciado. Sempre quis fazer odontologia e consegui fazer odonto por ser um bom vendedor, né? Então minha história começa assim, né? Fui vendedor de materiais odontológicos, fiz um curso técnico profissionalizante, né, de prótese dentária. Então, primeira dica aí que eu posso dar para as pessoas é que antes da gente partir talvez para uma carreira universitária, né, uma formação a nível superior, é experimentar, se for possível, um pouco do trabalho, né, o ensino técnico profissionalizante. Ele nos dá a oportunidade de colocar em prática, né, um conhecimento e, de certa forma, já ferir uma certa renda. E vivenciar aquilo que você tá absorvendo como, vamos lá, pedagógico, né? Porque o pedagógico, praticamente, ele vai te ensinar mais você a entender a parte intelectual, né? Mas a parte prática, que você falou, cara, é só meter na mão na massa, como os outros. E aí o curso técnico profissionalizante me deu essa condição, comecei a fazer prótese dentária, e sendo vendedor de material odontológico, assim eu consegui meu espaço no curso superior de odontologia. Quando eu entrei no curso de odonto, os professores já me conheciam, porque boa parte deles eram meus clientes, né? E a odontologia, ela veio quase como um convite, né? Porque quando eu terminei o ensino médio, ali o técnico profissionalizante, alguns professores da graduação perguntaram assim: poxa, Takeo, você vai fazer faculdade aqui? Era uma faculdade particular, né? E aí eu falei: não, eu vou estudar, vou fazer um cursinho para ver se eu passo na federal ou na estadual, né? Não tinha condição de fazer a escola particular. E aí os professores me incentivaram assim bastante. Não, imagina, vamos estudar aqui e tal, a gente dá um jeito, e me incentivaram, me encorajou, e eu fiz o vestibular, acabei passando, e aí consegui lá uma bolsa, trabalhava como monitor, e consegui então me matricular, né? Aí lá no segundo ano vem um outro desafio, né, que são os materiais odontológicos. E aí eu comecei a não apenas vender material de prótese, e comecei a vender também instrumental e material de consumo odontológico. Então eu ampliei o meu mix de produto dentro da minha área, né? E isso me deu condição de ter acesso aos instrumentais. Então aquilo que o acadêmico precisava comprar passou a ser meu produto de venda. Olha que legal. E os meus clientes eram os meus colegas de trabalho, de faculdade. Rapidamente o mercado começou a ampliar, eu comecei a vender para a faculdade inteira, comecei a vender em outras universidades, e isso tornou-se a minha renda principal, né? Inclusive, quando eu terminei o curso de odontologia, eu já tinha, inclusive, condição de ter meu próprio consultório. Então, de um acadêmico que não poderia nem fazer curso superior, que não tinha condição de ter os materiais, eu passei a ter material para suprir a minha necessidade. Eu, de certa forma, disponibilizava material e instrumental para aqueles que não podiam comprar, e eu tinha material e instrumental diferenciado da indústria, onde eu fornecia para os professores experimentar aqueles produtos. Então criou-se um ecossistema em torno do japonesinho lá, interessante, comércio. E se você for analisar, você fez o quê? Você fez exatamente o seguinte: você pegou, cara, eu tô precisando disso. Mas peraí, isso aqui também eu posso vender. Quer dizer, quando você compra e você faz a venda, né, todo produto é assim, você tem uma margem de lucro em cima disso, ou uma comissão em cima disso. Quer dizer, você já pegou aquilo como uma ferramenta para te ajudar a ter elas mais com um custo talvez um pouco mais reduzido, algo nesse sentido, ou que pelo menos na venda disso você tem um lucro que você poderia ter as ferramentas que era a necessidade de todo momento. Quer dizer, então você pegou ali, não foi um limão de uma limonada, mas você virou uma chave ali e falou: cara, isso eu posso fazer, e fazer junto com o que eu já estou fazendo. Legal, bonita a história? Não, a história é show de bola. Essa é a parte legal de ser contada, mas tem um lado obscuro. Que ninguém sabe. Não digo que ninguém sabe, mas é comum as pessoas que talvez estejam nos assistindo
ver isso acontecer com o próprio filho ou com a sua própria vida. O nosso testemunho de vida, como eu falei, as coisas apontam para Cristo, deveriam pelo menos, essa é a minha crença, né? Sim. E por conta da faculdade, por conta do crescimento pessoal e profissional, o tempo de relacionamento com Deus acabou. Eu não tinha mais tempo para Deus. E isso me fez ficar apático, me faz esquecer da fé, me faz esquecer eu não digo da alma, né? Porque emocionalmente um vendedor, um estudante acadêmico tem que estar bem. Tem que estar bem, sim. Né? Espiritualmente e emocionalmente. Né? Exato. Então as emoções, elas precisam estar em equilíbrio. A questão é de onde você busca essa fonte para buscar o equilíbrio. E eu tropecei no meu orgulho, tropecei na minha vaidade. Porque eu me vi diante de uma situação que eu não poderia ser acadêmico, que eu não poderia ter um sucesso financeiro, que eu não poderia, uma série de coisas. E quando eu vi isso acontecendo, a minha interpretação foi: consigo isso porque eu sou competente, porque eu sou dedicado, porque eu faço a minha parte. E aí é o momento em que a gente se acha muito bom. Você acha o Superman. Aí o que aconteceu? Cai do cavalo. Cai do Superman, cavalo. Lembra? Caí do cavalo. Mas não foi do cavalo. Sim. Eu quase bati o carro numa vaca. É mesmo? Então eu estava trabalhando nessa grande indústria, nessa grande empresa de materiais odontológicos. Estava trabalhando estava indo para um congresso internacional de odontologia de São José dos Campos para São Paulo. Ali tem uma distância de mais ou menos uns 90 quilômetros. Aquele trecho eu fazia rotineiramente. Ali na Via Dutra, então, eu estava indo como um consultor técnico científico de uma empresa e como vendedor representante de outra e como apresentador de um painel científico de um artigo que eu escrevi para apresentar nesse evento. Nossa. Então era um evento de 4, 5 dias, onde eu tinha me preparado tanto para clientes, tanto para prospectar novos clientes para a indústria, como também para minha carreira acadêmica. Domingo, 10 horas da manhã, enquanto muitos estavam voltando da balada bêbado, eu estava indo trabalhar, né? Aparece uma vaca na pista, na Via Dutra. A gente estava mais ou menos uns 90 km por hora. Conseguimos desviar da vaca, mas perdemos o controle do carro. Acordei com o carro capotado, preso nas ferragens e fui levado para o hospital. Lá fui diagnosticado com uma fratura de C2, C3 e C4, que é a segunda vértebra cervical, a terceira e a quarta. Nossa. Não estava sentindo meus braços, nem minhas pernas, o corpo estava anestesiado, estava com toda a sintomatologia de paraplegia. Se perguntassem para os meus amigos, quem é esse japonesinho Takeo? Ah, é um ótimo aluno. Manualmente, cara, o mais habilidoso para fazer as esculturas dentárias. Perguntava para os professores, meu consultor de material, meu aluno, um ótimo aluno, Era um referência. futuro muito bom. Se perguntasse para os meus pais, meu filho muito dedicado, tá fazendo odontologia, me respeita, né? Então, num dia, eu tinha essa história, essa reputação. No outro, faltavam palavras, porque as pessoas falavam, coitado. Uhum. Quem é o Takeo? Coitado. Por quê? Tetraplégico. Rapaz, na época, eu era bem sucedido em algumas coisas, né, como eu contei aqui. Sim. Mas era muito ruim porque era feio pra burro. Não que eu seja bonito, né, Sim. mas era muito feio. Então eu não conseguia namorada, né. Mas naquela época, eu fiz exercício, emagreci, eu era bem gordo. Aí emagreci, fiquei bonitão, cara. E arrumou uma doida lá que quis namorar comigo, mas ela era uma modelo, cara. Então eu tava namorando uma modelo. E lógico, a gente tem projeto de ter família, de ter filhos e tal. Quem que vai querer namorar um tetraplégico, cara? Com certeza. É que a primeira coisa que a pessoa vê é essa, né? Primeira coisa, ela vai ver fisicamente essa pessoa. Então, o congresso de odontologia aconteceu, as vendas aconteceram, a faculdade deu continuidade, a menina também seguiu a vida dela. Tudo fluiu, sem o Takeo. Tudo flui normal. As coisas acontecem. Sim. Com ou sem você, o mundo vai girar. Né? E aí eu pude perceber
através dessa oportunidade, realmente do vale da sombra da morte, eu pude ver quão pequenos somos. Que é um grande equívoco da nossa parte aferir que o nosso sucesso, essa prosperidade visual, material que as pessoas que enxergam, que isso é sinônimo de felicidade. E aí lá eu fiz as pazes com Deus diante dessa situação tão difícil, né? Eu pude dar valor a tomar um banho de chuveiro, né? Que coisa que eu fiquei 1 mês sem tomar. Eu pude dar valor a ir com as minhas próprias pernas e ir no banheiro fazer minhas necessidades. São as pequenas coisas. Né? Porque eu fiquei tomando banho de leito. A poder comer de forma autônoma, né? E dentre várias outras coisas, como um simples banho de sol, que eu fiquei muito tempo sem poder sair da cama. Sim. Né? Então, foram oportunidades, né, que eu só pude enxergar novamente, graças a Deus que muito novo, né, por conta desse acidente. Aí eu me reconciliei com Deus e entendi qual é o meu propósito de vida. Terminei o curso de odontologia, não tenho sinal de tetraplegia nenhum. Tenho 2 filhos hoje, né, Davi de 12, a Júlia de 11 anos, e sou muito bem casado. Inclusive com uma mulher muito mais bonita do que aquela modelo lá da faculdade. Porque como diz o outro, né? Beleza não se tá apenas no corpo, né? Beleza, ela tá... eu sempre falo assim, ó, a gente, como ser humano, né? A beleza, ela é uma... Acho que não só a beleza, mas a essência nossa, ela tá naquilo que você aplica de bom. Naquilo que você aplica de bom. Então, vamos só para a gente tirar ali, mudar um pouquinho aqui. Né? Por exemplo, você falou, né, de religião e tal. Jesus, por exemplo, todo mundo coloca lá que Jesus era lindo, não sei o quê, nas fotografias ali, os olhos azuis e tal. A gente sabe que não é assim, é lógico. Pelo menos para a região lá não era. Mas tudo que ele fazia era bom. Então, quando você olha para o personagem, vou tirar ele como personagem agora, você olha para o personagem, você só vê coisas boas. Não tem como... E ainda assim, as pessoas ainda tiraram a maldade para crucificá-lo. Então, então, assim, a gente, ou acho que a beleza, né, nossa, principalmente de cônjuge e relacionamento, porque eu acho que relacionamento a gente passa principalmente por fases da vida da gente. Eu tô casado já fez agora 21 anos, casado. A gente passa por fases da vida da gente. E sempre, agora uma dica para os machões aí, neguinho, sempre vai ter uma mulher mais linda do que a sua. E, desculpa a expressão, mais perfeita, mais maravilhosa, mais igual a ela não vai existir. Entende? Porque a mulher pode ser, né, linda toda, mas e na hora que você precisa? E na hora que você está ali, realmente, existem alguns atos, né, que a gente, por exemplo, você poder abraçar aquela pessoa e dizer assim, muito obrigado por estar 20 anos comigo, 15 anos, e se dedicando, porque, cara, a mulher se dedica muito a gente. Enfim, falando nisso, hoje, como que é Takeu família? O que vocês fazem hoje? Vocês se programam? Você curte muito mais hoje a sua família do que talvez você não tivesse tido esse... Como que foi essa virada? Assim? Você teve um encontro com Deus? Nessa ali você já era cristão. E qual que é? Você segue alguma religião? Como que é? Porque assim, eu vejo o Takeu como... algumas postagens tuas, né, falando de Deus e tal, mas eu digo assim, cara, hoje ele tá... Existe alguma unidade de igreja que você vai, tipo quadrangular, universal? Porque todo mundo vai em alguma coisa, né? Pelo menos ela se pega em alguma ali, enfim, alguma... enfim, ponto de encontro. A placa da igreja, né? A placa da igreja, Sim, literalmente sim. A placa da igreja. Olha, eu sou crente, né? Sou evangélico e sou membro da primeira igreja batista de Curitiba. Eu tive a oportunidade de conhecer o evangelho, que são as boas novas, né? Com 8 anos de idade. Sim. Né? E o meu berço era católico, né? Meu pai é uma linha budista, né? A minha mãe, de certa forma, teve um contato com o evangelho na sua infância, juventude, mas de certa forma não tinha nenhum budista e nenhuma evangélica em casa. Nós nos posicionávamos como
católicos. Sim. O católico de IBGE, que responde na pesquisa, mas que na realidade vai à igreja no batismo, no casamento ou quando é convidado para alguma coisa especial. Tipo lá na minha cidade de São Paulo, São José dos Campos, Sim. bolinho caipira de festa de quermesse é uma delícia, É. né? Então também vai na igreja nessas épocas, essa foi a minha história. Sim. Mas com 8 anos de idade, com um lar cheio de alguns problemas, como todas as famílias têm, Sim. né? As brigas entre meu pai e minha mãe me geravam um certo desconforto muito grande na adolescência e meus pais quase se separaram. Né? Então você estava falando da importância, né, do homem reconhecer a beleza da sua mulher, né? Não a beleza física, né, mas a questão de zelar pelo relacionamento saudável, né, de um Sim. casamento saudável. E a gente, quando não tem Jesus como terceiro elemento numa união matrimonial, é muito difícil você conseguir estruturar uma família feliz de fato. É muito difícil. Não digo que seja impossível, mas para sustentar uma família hoje, você precisa ter Jesus como um elemento que ancora a sua casa. Os princípios, não o nome apenas, Sim, mas sim. os princípios. E lá na minha casa não era tinha assim, isso. né? E aí com 8 anos, um amigo me convidou para ir numa célula, que era um encontro em casa, né, de adolescentes, e ali me foi apresentado o Jesus. Eu me lembro de eu adolescente, assim, adolescente não, 8 anos, né, uma criança, eu realmente muito emocionado, e naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus, no sentido de reconheço que sou pecador, que sou limitado, e eu quero ser amigo de Cristo. Então, na nossa crença, nós entendemos que aceitar Jesus significa escolher a vida ao invés da morte, escolher relacionar-se com Deus através de Cristo, ao invés de você procurar se ocupar com coisas deste mundo como o seu Deus, como a sua prioridade. Né? Então, com 8 anos eu fiz isso, e até os 12 anos, 13 anos, eu me mantive muito firme na igreja, porque meus pais também me ajudaram. Minha casa se converteu por conta de mim. Minha irmã, meu pai, minha mãe. Mas aí na minha juventude, como eu contei aqui, eu comecei a trabalhar muito cedo e tal, e as coisas foram dando certo para mim. E isso fez com que eu me envaidasse, que eu ficasse muito cheio de mim mesmo. Como diz o... E aí eu saí da igreja. Como a galera fala assim, se desviar do caminho, né? Eu perdi o foco. Você perdeu o foco. Perdi o foco, porque o foco realmente são os princípios que Cristo nos ensina. Pô, mas você é fanático, precisa ser fanático. Cara, se a gente perder o foco nos nossos negócios, você vai ver que o seu DRE não vai fechar. Sim. Se você perder o foco do seu cliente, ele vai sair insatisfeito do seu negócio, e se ele se esforçar em reclamar do seu serviço, mas você está desfocado do cliente, você não ouve a crítica e não consegue melhorar, e aí você perde o cliente. Sim. Se você não foca em ouvir a sua mulher, em conversar e estreitar relacionamento com seu filho, você perde o foco, você perde a adolescência dele. Sim. Seu filho vai dar problema na juventude, você vai perder seu casamento se não prestar atenção na sua mulher. E como que a gente faz então para não perder o foco de Cristo? A gente precisa ser intencional. E aí na adolescência, na juventude, eu acabei me perdendo. Eu perdi o foco. E como muito dedicado, as coisas foram fluindo e aconteceu na história que eu contei ali do acidente. Como que eu volto para o foco? Depois desse acidente eu voltei, né? Mas também na minha maturidade, ali com volta dos seus 20 anos, eu desviei de novo. Recebi um cargo de gestor operacional de expansão, viajei o Brasil, trabalhei para uma empresa muito grande na área de implante e mais uma vez tropecei. Estava trabalhando muito, ganhando bem e aí também não tinha tempo para Deus. Fui me reconciliar com Deus novamente, acho que essa é a pergunta, como que eu volto? Isso. Foi quando eu me casei com a Suelen, já estava com um filho, o Davi. E a Suelen já era cristã, não? Não. É assim,
berço cristão, Tá bom. né? Mas praticamente aquele cristão de IBGE, mais uma vez, né? Nós íamos à missa aos finais de semana, mas eu não me sentia completo. Ela também meio que foi doutrinada a ir para a igreja não como algo assim, estou sedento de algo que eu encontrarei lá, mas como um compromisso do tipo, preciso ir lá bater o cartão, né? Que é o que a maioria faz hoje, né? Infelizmente. É o que acontece, né? E nós fazíamos parte dessa grande massa, né? É uma cultura de igreja. É uma cultura de igreja. É uma cultura, né? E aí nós estávamos fazendo 2 a 3 viagens internacionais. A gente se conheceu nessa época. Acho que foi nessa época. Tava fazendo 2, 3 viagens internacionais, né? Eu tava com um filho lindo, saudável. A nossa empresa prosperando grandemente. Minha família, a família dela, nossa família, esbanjando saúde. Mas isso não era o suficiente para que eu tivesse uma vida matrimonial a 2 feliz. O casamento tava ruim, cara. Bem ruim, sabe? As pessoas de fora olhando assim, não, o casamento não tá ruim. Não tá ruim, não pode. Não pode. Pô, tá tudo certo, por que tá ruim? É porque as pessoas, elas olham assim, ó. Ela olha assim, cara, o cara tem dinheiro, a mulher dele se veste bem, eles vão onde quer, estão passeando pra tudo quanto é lugar. Cara, que vida maravilhosa. E é onde a gente se pega nesse mundo que a gente imprime, né? Que é um mundo que a maioria, vamos pensar assim, se expõe isso nas redes sociais, mas por dentro ou intimamente a pessoa tá uma droga, tá vazio, ela perdeu a essência dela. Isso eu tô falando, gente, porque assim, ó, não é... Eu tô falando de mim, porque volta e meia a galera acha que a gente não trabalha, né? Eu trabalho, pra você ter uma ideia, eu trabalho de segunda a segunda, acordo todo dia 6 horas da manhã e vou dormir 11 horas da noite. E quando não, final de semana, a gente tá nessa muvuca. Daí eu falei pra minha esposa hoje. Ela chegou, inclusive hoje aqui, na hora que tava montando aqui os negócios e tal, ela falou assim, nossa, eu esqueci do pão de queijo. Ela fez tanta coisa no corre. Falei, cara, esqueci do pão de queijo. Eu falei, relaxa. Calma, não precisa. Eu falei assim, ó, a gente tem que dar tempo pra gente. A gente tem que ter tempo pra gente, tem que ter tempo pra família. Porque senão, o dinheiro, vamos lá, prosperidade, né? Hoje eu sou muito mais próspero do que eu era, sei lá, há 10 anos atrás. Tudo mudou na minha vida, nesse pós-pandemia. O pós-pandemia, graças a Deus, direcionou e tá maravilhoso. Mas a gente não pode esquecer desse detalhe, que é eu tenho que estar bem com a família, eu tenho que estar bem com Deus, principalmente, para que tudo venha fluir. E aí, às vezes, as pessoas olham assim, porque o cara tá de carro, tá não sei o quê, tá de carro, tem dinheiro, viaja, faz isso, acha que a pessoa tá bem. E, na verdade, às vezes a pessoa não tá bem. É onde a maioria se enganam com o dinheiro trazendo prosperidade. Aliás, o dinheiro trazendo felicidade. O dinheiro traz felicidade. Não, às vezes, a maioria das vezes, se você não souber que o dinheiro é só um apoio do negócio, ele não vai trazer felicidade, vai trazer problemas. Continua lá. E aí foi por conta dessa crise, né? A 2 no casamento, que eu e a minha esposa entramos no consenso de falar, poxa, vamos procurar uma igreja ou um grupo de pessoas que possam nos ajudar a entender melhor um pouco como Deus pode nos ajudar na nossa relação? Porque, amor, graças a Deus aí, né? Olha o padrão de vida que temos. Por que não estamos felizes? O que está faltando, né? Então, não foi com terapia, não foi com tratamento psicológico, né? Foi realmente, né, quando a gente conheceu a primeira igreja batista do Batel. O pastor Pascoal Piragini, na época era o pastor da igreja, e aí nós fomos lá num culto, e ele tem um dom, né, de Deus, assim, nas ministrações, espetacular. É fantástico isso. E aí nós fomos a primeira vez, aí a Suelen, poxa, isso aqui não parece igreja,
não tô vendo santos, não tô vendo um padre, não tô vendo os coroinhas, né? Não teve comunhão. É bonito. É um teatro, né? É uma apresentação musical muito bonita e tem uma palavra boa, mas eu não senti que eu estou indo na igreja. Mas, numa análise, vamos voltar, eu vou dar mais um voto de confiança aqui para esse lugar, porque eu saí melhor do que eu entrei, mas eu não saí com a sensação de que eu fui numa igreja. Esse foi o feedback dela. E eu já conhecia, né? A Igreja Batista, que foi onde eu me converti, né? E aí nós fomos à segunda, e a palavra ministrada falou mais uma vez. Na terceira vez que nós fomos, ela já estava desejosa pelo domingo, né? E eu também já estava me comportando diferente no casamento. Olha que legal. Né? Na quarta vez, o nosso líder ali, o pastor, ele foi levado a falar sobre o amor de Jesus e convidou as pessoas que eram casadas a fazer uma renovação dos seus votos matrimoniais durante o culto. Ele falou, tira a aliança da esposa, você tira a tua, troquem as alianças e façam essa oração. E naquele dia a gente tinha brigado. A gente foi para a igreja e a gente tinha brigado, então não estava legal. Mas a palavra tocou muito na gente, individualmente. E quando ele provocou essa troca, tipo, veio aquele sentimento do homem e provavelmente dela, do orgulho. Quem vai ceder primeiro? Entendeu? Mas a gente estava dentro daquela atmosfera né, santa e de uma palavra abençoada, dirigida, que a gente trocou as alianças. E, cara, foi sensacional. Nós tivemos a visita de Deus na nossa união matrimonial naquela hora. Engraçado que nós fizemos uma festa de casamento, meu sogro viabilizou uma festa para nós num dos clubes mais famosos de Curitiba. No nosso casamento tinha mais de 400 convidados, várias autoridades. Minha esposa estava com um vestido de casamento lindo que ela comprou em Nova York. Eu estava com um terno preparado especialmente para aquela data. Pessoas selecionadas, cardápio, ambiente. Foi linda a nossa festa de casamento. Lá no culto, naquele dia, eu não lembro que roupa eu estava. A gente não foi convidado por ninguém. Não teve almoço e nem jantar especial. Mas, cara, Cristo entrou na nossa vida. E, cara, foi maravilhoso. Porque a nossa festa de casamento aconteceu naquela hora. E o nosso casamento foi transformado da água para o vinho. Só que o meu casamento não estava água. Meu casamento estava um vinagre. Estava vinagre. E transformou de vinagre para vinho. Doce e suave. Hoje eu posso falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Meus filhos são cristãos confessos, que não é dado de IBGE. Meu filho é jogador de futebol, está caminhando para se profissionalizar e ele sabe que futebol não é fim, é meio dele falar daquilo que Deus vocacionou ele, que é para falar do amor de Jesus. Minha filha ainda não sabe qual vai ser a profissão dela, mas ela sabe que ela é uma mulher escolhida por Deus desde o ventre da esposa, da mãe dela. E o nosso casamento hoje ele serve para ajudar outros casais, né? Então, cara, isso para mim é felicidade, isso para mim é prosperidade. Qual o segredo? Convidamos Jesus para ser o elemento principal que ancora a nossa família, a nossa casa e as nossas decisões. Significa que eu estou livre de problemas? Não. A questão é que eu nunca mais estarei sozinho. Esse é o evangelho que eu creio, que não nos poupa das dificuldades, mas a gente nunca estará sozinho. E se eu estiver no deserto, eu sei que é porque tem propósito, tem motivo. Eu não estou lá como fruto do acaso ou de alguma decisão errada que eu fiz. Não. Então, essa é a minha dica aí, o que eu tenho para falar, né, para as pessoas. Cara, que dá certo. Mas você veja bem que maravilhoso é isso, né? Porque ouvindo isso, me veio vários insights assim da minha vida. Porque assim, a gente sabe, eu sou cristão desde os, acho que dos 7, 8 anos de idade. E eu me converti, engraçado, com medo.
eu sempre fui um cara que tive revelações em sonhos. E alguns dos sonhos que eu tive em revelações, a maioria deles aconteceram. Então eu já tive isso já desde a infância. E eu tinha medo. Então quando eu fui para Jesus, eu fui com medo. Aí depois de um certo tempo, eu me converti. Aí eu conheci a Igreja Universal. Hoje eu estou na Quadrangular. Na verdade, sim, a gente passa sempre, eu pelo menos passei por várias igrejas, denominações. Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, Metodista. Quando na infância a minha família, por exemplo, a minha tia frequentava terreiro, meu pai, acredito que sim, porque eu já vi algumas coisas que eles fizeram no passado que tinha, né, origens, vou dizer assim, diabólicas, atrás da porta, coisas nesse sentido, assim, que eram coisas estranhas, né? Espíritos estranhos. E a gente morava em casas que... Hoje não existe mais assombração. A assombração hoje está no TikTok. A assombração hoje está no Instagram. Quando você abre o Instagram, quando você vê aquela mulher pelada, aquilo ali é uma assombração. Desvia daquilo. Aí, eu tô falando isso, mas é verdade. Não corrompe o seu coração. Tem que ficar ligado nessas paradas, porque volta e meia aparece, né? Infelizmente. Você tá no mundo digital. E aí as coisas assim, cara, as coisas se mexiam. Você acredita nisso? As coisas se mexiam assim, tipo, só pra você ter uma ideia, uma vez à noite, eu era criança, mas eu lembro disso. Cara, eu vou dizer o demônio, tá? Pra quem, enfim, o espírito do mal, enfim, abriu todas as portas da cozinha e derrubou tudo que tinha. Mas caiu tudo no chão. Isso era uma meia-noite e pouco. Por quê? Porque são entidades que acompanham a família e acompanha e ela se posiciona no lugar. E aonde a gente morava, por exemplo, não era... Eu estou desviando um pouco da conversa aqui só para a gente chegar lá no resultado que eu quero falar. Não era uma casa comum, era uma casa que era centro de espírita. Nessa casa que a gente morava. Então a gente não sabia. A gente começou a querer, minha mãe, por exemplo, querer plantar coisas no jardim, cara, e começou a cavucar, achava coisas assim do arco da velha, assim, coisa, era sapo morto, era coisa assim que você imaginava que tudo estava enterrado ali no quintal da casa. E daí a gente descobriu que a casa era assim. Então a assombração, voltando, né, a assombração antigamente fazia esse tipo de coisa. Eu dormindo com meu irmão, aí eu sentia e que puxou meu cobertor, né? Eu dormia com ele, aí puxava meu cobertor, eu falei assim, para de puxar o cobertor, você tá me descobrindo. Aí puxou segunda vez, aí eu falei que se ele puxar a terceira vez, eu vou dar um pega nesse piá, né? Aí na hora que puxou, de novo eu levantei, ele tava dormindo, roncando. E minha coberta tava longe. Eu falei, cara, como é que o cara vai dormindo aqui e jogar a coberta lá do outro lado? Quer dizer, e todo mundo dormindo, né? Só eu e ele. Eu falei, cara, eu ficava com medo do caramba, né? Tinha alguém querendo brincar com você. Então, é o mal querendo pegar a gente pelas pernas. Hoje ele pega a gente mais nas redes sociais, nessas coisas, que é desviar, na verdade, desviar a gente do E aí esse medo, né, da assombração, né, desse espírito brincalhão que tirou seu cobertor de noite, fez com que você procurasse Jesus, é isso? Não, aí o que acontece? Eu sempre fui... Você sabia que o mundo espiritual existe. Que existe. Uhum. E aí, quando eu me converti, porque a história, quando eu converti, eu fui na igreja, fui convidado para ir na igreja. E aí o pastor, na época, né, eles teve a primeira pregação que eu assisti foi do Apocalipse. Uhum. Quando você entra na igreja, vê a primeira pregação do Apocalipse, meu amigo, você fica... Temor. Medo. Eu com medo, totalmente, né? Aí o sonho que eu tive que Jesus veio, buscou a igreja, e eu não fui. E você ficou. E eu fiquei só olhando, né? Aquilo me deu um medo do caramba, né? Eu falei, cara, mas só todo mundo indo e eu não, vou pra igreja, agora vou me converter. Só que aí eu fui por medo. E aí nessa época, depois de um certo tempo, porque às vezes a vida da gente... eu sempre falo assim, cara, a gente roteiriza ela, mas a gente não consegue concluir tudo aquilo que a gente roteiriza. E o que a gente roteiriza, que a gente acha que é bom pra gente, né, como a Bíblia mesmo fala, que há caminhos que pra gente parece ser bom, mas o final dele é triste, é destruição, porque a gente acha que vai dar certo e vai dar certo naquele sentido, mas destrói o outro lado da história da gente. E aí, nesse parâmetro, eu acabei pegando essa
se convertendo, né? Mas não converti com medo, né? E aí eu entrei, depois de um certo tempo, na Igreja Universal. E aí eu fui batizado de novo. Quando eu fui... Aí o pastor mesmo falou assim, cara, se você tem um batismo que você fez por qualquer outra coisa, mas não foi por amar Jesus, foi falar, cara, porque ele morreu por você, reconhecer realmente isso, então você deve se batizar reconhecendo ele como teu salvador. E eu fui realmente, aí sim, fui batizado novamente na Igreja Universal. E assim, não quero defender placa de igreja nenhuma, porque às vezes as pessoas né, metem o pau na Igreja Universal. Aliás, se tacaram pedra, se crucificaram Jesus, o resto vai de boa. Então, assim, eu também tive, né? Todo mundo acho que tem a história da gente, Dr. Takeo, ela no meu ponto de vista, ela é composta de coisas boas e ruins. O que você faz com as coisas ruins e o que você faz com as coisas boas. Às vezes as coisas boas a gente deixa de lado para aplicar as coisas ruins. E aí às vezes fala assim, não, mas peraí, vamos lá. As coisas ruins são as coisas que doem? Não. As coisas ruins são as coisas que faz bem. Porque, como você que já está como diz assim, no evangelho já há muito tempo, você sabe que as coisas boas deste mundo não estão dentro daquilo que é propósito de Deus. Porque Deus falou assim, cara, vou te colocar no mundo, mas lá você vai ter aflição, lá você não vai ficar assim, não vai ser mil maravilhas a sua vida, a nossa vida, né? Então, assim, para quem está assistindo, né, esse teu exemplo de vida é para a gente entender que todos nós temos altas e baixas, a gente tem problemas, a gente tem soluções, mas a gente tem um personagem, desculpa falar assim, até eu falo assim, que às vezes as pessoas, se eu falo de Jesus, a pessoa fala assim, porque Jesus é aquele ser. Não, Jesus é um Deus. Então, quando eu falo do personagem, eu falo de Jesus, né? O ser humano ali. Quando às vezes tem um personagem que é o Todo-Poderoso, que, cara, se a gente seguir exatamente tudo o que ele, né, não vou dizer ordena, mas tudo aquilo que ele propõe pra gente, os altos e baixos a gente vai ter, como você mesmo falou. A gente vai ter. Só que, cara, a gente vai ter segurança. Segurança no quê? Cara, que tudo vai dar certo. Mesmo sendo no deserto, mesmo sendo no bom ou no ruim, tudo vai ser bom. Porque a paz vai estar dentro da gente. Eu acho que isso é o mais importante. É a paz dentro da gente. Tem uma conclusão aí sobre isso que você comentou, Júlio, que fala sobre cultura empresarial, né? Sim. O que é uma cultura empresarial? É aquilo que a sua equipe, seus colaboradores fazem quando você não está lá, né? Então, eu como fundador da Odonto Brasil, a cultura da Odonto Brasil, ela tem que ser expressada pela minha equipe, mesmo o Dr. Takeo não estando lá. Então, hoje eu tenho, né, alguns milhares de pacientes aqui em Curitiba, e, obviamente, eu não faço o atendimento desses milhares de pacientes. E não tem nem como. Né? Mas a cultura da Odonto Brasil é o modelo do Dr. Takeo. Então, de certa forma, todo paciente que chega lá na Odonto Brasil, ele está sendo atendido na minha empresa, não por mim, mas através da cultura do Dr. Takeo, Sim. que é expressa na Odonto Brasil, faz com que o nosso paciente receba um serviço no padrão estabelecido lá nosso. Por que eu estou contando isso? Porque se você se aproxima de Deus por temor, por medo, isso te leva para o bom caminho, mas a forma não é a cultura que Deus quer. Sim. Porque Jesus, ele traz uma palavra de acolhimento em amor. Ele dá a sua vida para o pecador como um ato de amor. Então, quando você teme, né? Quando você teme a Deus, você teme a Cristo, é porque você mensura a dor da morte e o valor da vida eterna. Então, estar com Cristo é uma escolha entre vida ou morte. O que você quer? Vida ou morte? Você quer dor e sofrimento ou alegria e paz em êxtase? Qual é a sua escolha? Eu temo escolher a morte. Eu temo não ter paz. Eu temo não ter alegria plena. Esse é o temor.
Não é o temor de Jesus, entendeu? Eu temo em não estar com Cristo porque eu sei a consequência. Essa é a cultura do evangelho. E a gente tem que tomar muito cuidado, pais principalmente, para que você não faça com que os seus filhos te respeitem por temor. Mas na Bíblia fala que o filho que honra teu pai e tua mãe vai ter seus dias prolongados na terra. Então, filho, você quer viver mais? Filha, você gosta da vida que lhe é dada? Cada vez que você respeita o papai e a mamãe, independente de eu estar ou não aqui, você está ganhando tempo. Você quer ter mais tempo ou não? Se você quer ter mais tempo, mesmo eu não estando com você, honra esses princípios, honra a nossa família, honra aquilo que eu ensinei. Então, essa é a conclusão do temor, né? Que é o temor saudável, para educar filhos, para treinar colaboradores e para você desenvolver intimidade com Deus da forma correta. Porque essa é a cultura que Deus vai chorar, ele vai chorar de ver filho verdadeiramente convertido, verdadeiramente entregue, feliz com a sua atitude. E não fazer Cristo chorar pela tristeza de a cultura que ele deu de amor se tornar temor improdutivo. Então, essa é uma conclusão que eu tiro ali do que você falou e aplicada, né, da educação, dos colaboradores, né, tanto propósito empresarial, quanto familiar, quanto pessoal. Uma outra coisa ali que, enquanto você falava, me chamou a atenção também, é a questão da disciplina, né? Da disciplina. Porque um bom pai, Júlio, ele educa, então ele dá orientação. E tem coisa que ele fala, isso você não deve fazer. Então ele ordena. Então sim, pai presente é pai que dá ordem. Mas também existe conselhos. Então Deus, ele também aconselha. Não acumule, né, coisas na terra, porque o tempo leva, né? Então isso é um conselho. Devemos juntar e fazer poupança e recurso? Claro que sim, lógico. Mas cuidado para que isso não se torne a prioridade em sua vida, porque quando isso se torna Deus, você perde o foco. E aquilo que era para servir a sua vida se torna algo que passa a você servir aquilo. Então isso é um conselho de Deus. Então repare, um bom pai, ele fala, não faça isso. Não enfie o dedo na tomada. Não mexa no fogão. Não mexa. Tá quente. Não pode. Então isso é uma ordem. Isso é papel de pai. Sim. Né? Para não criar filho Nutella. Né? Agora, filho, estude, filho. Estude. Papai não teve a oportunidade que você está tendo. Eu estou trabalhando e me esforçando para que você tenha acesso a uma excelente escola. Honre essa dedicação do teu pai trazendo boas notas. É um conselho. Sim. Porque não tem como o pai fazer isso pelo filho. Não tem como. Então, na Bíblia, nós temos um Deus que é pai, que dá ordem, que aconselha e exorta. Isto é, ele chama atenção. Sim. Mas, como você falou, né, que o TikTok, o Instagram, hoje são, né, ferramentas usadas do inimigo, né, para te distrair, né, para te tirar do foco, através da pornografia, através de um consumo inveterado de coisas que você não poderia comprar e você compra, né? Princípios que não estão alinhados àquilo que Deus reservou para você e você está entendendo aquilo como uma verdade absoluta. Sim. Né? Politizando coisas que, dividindo coisas que não é para ser dividida e estimulando você a não dar ao próximo aquilo que deve ser dado. Então, esse é o mundo VUCA que a gente chama, né? Que é constante, muita informação, mudança desenfreada. Então, temos que tomar cuidado com esses princípios. E como que a gente faz isso, né? Nos dias de hoje? Como, né? Então, difícil. Realmente você ter os princípios bíblicos na sua vida, se esforçar para que isso aconteça com intencionalidade, é um caminho que funciona, né? Não é de agora, né? São, né, 2025 anos que um homem veio para a Terra, né? Deus veio para a Terra, fez diferença e nos dá um norte, uma bússola que nunca perde o rumo, né? Então, fica aí a dica.
Legal. Doutor Takeo. Eu vou chamar de Takeo, Tá porque é bom. mais íntimo. Já faz tempo, né? Que É. a gente se conhece. Se você fosse mudar algo na sua vida, vamos lá, num tempo, o que você mudaria? Júlio, olha, se eu precisasse, se tivesse que hoje mudar algo que eu nunca mudei, que talvez fizesse diferença hoje na minha vida, o que eu mudaria? Falaria mais, Jesus. Ó, isso é legal. E outra pergunta é, na história, da história da sua vida, hoje, o que você falaria para uma pessoa que está te assistindo, para que ela, enfim, uma palavra que você pudesse falar para ela, que se ela vê essa palavra como algo que poderia realmente fazer diferença na vida dela, o que você falaria? Construa intimidade e relacionamento com Deus. Deus se agrada e ele comissiona o homem a cumprir o ide. Ide e pregai o evangelho a toda criatura que ainda não conhece. O que é esse evangelho? É o evangelho de amor. O evangelho de Cristo como nosso Salvador. Essa é a Boas Novas. Mas tão importante, ou mais importante do que cumprir o ide, é que Deus quer que você fale com ele e não apenas fale dele. Então, se você que está nos assistindo aqui não abriu espaço para a construção de intimidade com Deus, comece isso agora. Mas é difícil. É difícil porque é um monólogo. Sim. Eu falo e eu não ouço nada. Não lê a Bíblia. Né? Você não tem intimidade com a Bíblia. Né? É difícil. O português da Bíblia é difícil de entender. Né? Para quem não está familiarizado, é um livro grande. Então, a intimidade que acontece através da oração, né? Aqui eu estou dialogando com você, eu falo, respondo, você fala, eu interajo com aquilo. Então é gostoso, as pessoas estão assistindo aqui o podcast, elas podem comentar, a gente responde os comentários. Mas e Deus? Quando que ele vai fazer isso? Quando ele desenvolver intimidade contigo, quando você desenvolver intimidade com ele. Sim. Isso acontece. Mas você precisa aprender a ouvir a voz. Ouvir a voz. Então, e o homem, quando foi criado, além da matéria, né, do pó, né, da terra, que o homem foi criado, ele deu um sopro, que é o fôlego da vida, que é o Espírito de Deus dentro de cada ser humano. Então, é questão de você exercitar a ouvir e sentir esse fôlego da vida que é soprado na vida de cada um, para que você possa começar a entender e tomar isso como um norte para a sua vida em todas as decisões. Então, esse é o meu conselho, minha orientação aí para todas as pessoas. Né? Show de bola. Doutor Takeo, olha só, mudando um pouquinho aqui, como os outros de saco para mala, né? Como dizia minha avó, né? Hoje, a gente sabe que a Odonto Brasil, ela sempre foi referência, pelo menos assim, em Curitiba, né? A gente sabe que ela sempre foi referência, eu tô falando isso porque eu conheço já de longas datas, né? E hoje ela tem já 2 unidades, praticamente hoje existe o outro formato que é a Family também, né? Odonto Family e tal. Como que as pessoas hoje, só uma pergunta assim, como que hoje as pessoas faz para ter uma saúde bucal mais, não vou dizer adequada, né? Mas enfim, mas para ter, porque a saúde intestinal também depende da saúde bucal, né? Uhum. O que as pessoas podem fazer hoje para melhorar isso, né, na sua vida, no seu dia a dia, ter um sorriso mais bonito? O que o Odonto Brasil hoje está oferecendo para a gente poder para os nossos telespectadores entender que ele pode ir lá na tua clínica para sair feliz. Legal. Então, assim, Júlio, eu parto do princípio que check-up, né, diagnóstico precoce é o caminho menos dolorido, né? Então é indolor, ele é mais barato e ele é mais rápido.
Então, se você quer um tratamento rápido, indolor e que custe pouco, invista em diagnóstico precoce. Faça seu check-up odontológico. O pessoal pode entrar em contato com o Odonto Brasil. Nós temos centro de imagem no mesmo lugar. A gente faz o exame panorâmico digital, tomografia, escaneamento intraoral, fotografias, tudo para que a gente possa dar um diagnóstico de como que está a saúde bucal do paciente. A partir do momento que nós fazemos esse setup de imagens e de avaliação clínica, a gente vai poder explicar para você o tratamento mais adequado. Então, dá para levar a criança, dá para fazer o pré-natal odontológico, né? Quem é idoso e não teve acesso a uma odontologia preventiva, pode fazer seu implante dentário, né? Que é onde a minha história principal foi escrita, né? Eu sempre atendi o público sênior, né? Então, mais de uma década aqui em Curitiba fazendo implantes dentários sem cortes, né? Então, a gente procura sempre o caminho mais rápido, indolor e mais econômico para o paciente. Nós usamos a ciência para que isso se concretize. Meu carro-chefe, implante e prótese, então público mais velho que perdeu o dente, implante dentário, precisa ser feito check-up. Ah, quero levar meu neto, ou eu tenho os meus dentes, tratamento preventivo. Tá com o dente desalinhado? Um dos problemas, né, estéticos é o que motiva. Ah, o dente tá torto, quero melhorar a aparência. Dente torto causa problema articular. Leva inclusive à perda de dente. Então, o dente torto não é só um problema estético. Ele é algo preventivo para que você não perca o dente e não precise fazer implante. Então, também temos na Odonto Brasil. Tá super na moda, Júlio, o Invisalign, que são os alinhadores, aparelho móvel, plaquinhas transparentes, não é mais aquele aparelho fixo com bracket. Qual que é o problema do Invisalign? Demora para chegar porque é feito nos Estados Unidos e é cotado em dólar, então é mais caro. Sim. A Odonto Brasil investiu e tem o alinhador próprio. Então o alinhador é para você, mais barato e mais rápido. Então tem lá na Odonto Brasil o Life Smile, produto exclusivo nosso. Então implante, sem corte, sem dor. Alinhador, Life Smile, alinhador próprio para você. E o tratamento hoje também muito procurado, aí é o 100% estético. Fiz o tratamento, né, com implante, fiz o aparelho ortodôntico, mas não estou satisfeito com o formato do meu dente, a cor do meu dente. Nós temos um laboratório digital que fabrica dentes em porcelana em 15 minutos. Dentes duráveis, facetas, lentes. Então nós temos esse conceito do chairside, tudo ao lado da cadeira do dentista, que é o fluxo digital. Escaneamos a boca do paciente, montamos o design do sorriso, o paciente vê o resultado, aprovei. Mando para a máquina, imprime os dentes, faz a cimentação. Quer dizer, a tecnologia, além da tecnologia, também tem todo um atendimento, né? Porque assim, ó, eu desde que eu conheço o Odonto Brasil, o atendimento ali é bem humanizado, a gente percebe que os profissionais são gabaritados, estou falando isso por conhecer. Tá? Não estou falando, porque eu ouvi falar, não, por conhecer mesmo, por já ter ido na clínica, né, várias vezes, não fui como paciente ainda, opa, uma dessa a gente vai como paciente também, já para dar uma melhorada nesse sorriso, que tá meio amarelo, como diz o outro. Amarelo por causa do tempo, né? Eu acho, falando em amarelo, eu acho que o tempo deixa o dente nosso amarelado, não? Pode. A tendência, pode, né? Sim, pode sim. Porque, ou muito café, né? A gente vai tomando café, não sei se isso ajuda bastante. Sim, né? O café, os alimentos pigmentados, né? Então, sim, a cor do dente com o tempo pode mudar e ficar mais amarelado. É uma sujeira. É uma né? sujeira. Uma sujeira. Então, nós podemos fazer a limpeza de dentro para fora. Sim. Então, faz a limpeza externa, que é a profilaxia, né? A aplicação do flúor, deixando o esmalte do dente mais forte. Mas aquelas manchas que penetraram na camada do esmalte e chegou na dentina, nós podemos fazer um clareamento químico, um clareamento a laser. Daí a gente coloca um produto, ele penetra no esmalte dentário e faz uma limpeza de dentro para fora. Chegou numa cor que o paciente está feliz? Top, damos alta. Não, eu gostaria de um dente mais claro. Eu gostaria de mudar o formato do meu dente. Quero mais quadradinho, quero mais arredondado e tal. Aí é faceta e lente. Aí não precisa fazer mais o clareamento, porque a faceta de porcelana, ela é 5 vezes mais resistente que o dente natural, então ela não mancha. Então, o investimento que você vai fazer, que daí coloração não pega mais. Aí fez pro resto da vida. E no meu caso... Pode quebrar. Pode quebrar, não, mas pigmentação e desgaste não tem. Não tem. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um dente
eu acho meu dente bonito. Esteticamente. Esteticamente Sim. é bonito. É lógico que meu dente é Natural. horrível. Não, mas ele é horrível, porque quando eu era criança, eu tenho, como é que chama aquela, a gente fala de obturação, não sei se é o nome esse mesmo. E De eu amálgama, amálgama, eu tinha aquele que era prateado. de prata, Isso. mas a boca inteira, porque eu vim da roça, então assim, a gente não que não ligava, mas não tinha essa cultura de preservar os dentes, tanto é que antigamente a galera arrancava. Você é novo, Júlio. Você é do tipo que veio da roça com restauração. Com restauração. A maioria vem da roça sem o dente. Esse que é o pior. Agora, a gente falando aos nossos filhos, né? Aí fala, meu Deus, um prateado na boca. Né? Prateado é o piercing, é o brinco, né? Na boca, pai. Esse pessoal já nem tem acesso. Não tem mais, não Agora existe tudo mais, né? resininha, branquinho, né? Então, aí eu troquei as minhas por toda essa branca ali. Mas aí parece que com o tempo também ela vai ficando amarelada, né? A resina, ela não é como a porcelana, né? Ela tem uma vida útil e vai mudando, mas a qualidade também evoluiu bastante e assim, restaurações estéticas, né? Frontais, né? É necessário ser feito manutenções, né? Em resina. Agora, se for de porcelana, aí já alteração de cor, desgaste não tem. E as posteriores é bem difícil um paciente voltar para trocar restauração porque ela amarelou. Bem difícil com os materiais que tem hoje. Né? O que precisa estar sempre avaliando é a qualidade desse restaurado, porque pode vir a gerar algum tipo de infiltração. Né? Se essa restauração não for bem executada, pode dar infiltrações e o paciente ter a indicação de troca ou até mesmo um tratamento de canal, etc. Por isso, voltando lá na pergunta inicial, faça check-ups, né, odontológicos. Leva o filho, pega um dia no ano, vai lá no Odonto Brasil, a gente faz os exames, o resultado sai na hora e a gente já avalia e indica tudo que precisa ser feito. Vai chegar um momento que não vai ter nada. Só limpeza, flúor, preservação, tal, né? As minhas meninas. Deus fez os nossos dentes para durar a vida inteira, né? Só precisa ser feita a manutenção. Sim. As minhas meninas, por exemplo, elas vão a cada 3 meses na dentista. Nossa. Justamente para fazer as limpezinhas, essas coisas, mas elas vão a cada 3 meses. E hoje eu vou. Uma de 5, uma de 8. E eu vou a cada 6 meses, né? Que é o recomendado, né? Fazer limpeza, essas coisas todas. Inclusive, tá na hora de voltar. Eu digo que uma vez por ano é o suficiente. Tá legal. 6 meses, olha, parabéns. É Brasil mesmo. Não é a realidade do mundo isso. Né? 6 meses com a boca em ordem olha, bem difícil eu receber paciente disciplinado. Parabéns, viu? Estamos tentando aí. Agora já passou 6 meses, tem que voltar. Eu acho que é isso, doutor. Obrigado. Né? Mais uma vez, quero agradecer a tua presença aí por estar com a gente. E para quem, né, não segue o Dr. Takeo nas redes sociais e também, né, a Odonto Brasil, então começa a seguir. A gente vai deixar aqui nos cards aqui, as coisas todas. Beleza? Então, não esqueça de curtir e compartilhar, porque a gente está sempre junto e sorrir faz bem para a vida toda.